Meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está assistindo pela primeira vez, já se inscreve para que você não perca nenhuma novidade. E eu estou hoje aqui com o Babá Mário. A bênção, Babá. Muito Bruno Mário obrigado abençoe. por ter aceito o convite. O Babá hoje veio nos esclarecer sobre o jogo de búzios dentro da nossa religião, na nossa religiosidade. A gente vai encontrar muito, né, esse oráculo. E a gente hoje vai ter esse esclarecimento. Para que serve o jogo de búzios? Para quem é indicado? Né, quais os critérios que quando nós vamos escolher, por exemplo, ir até um babalorixá, uma ialorixá, de repente, quais critérios que a gente tem que levar em consideração para ir ou não, contratar ou não esse serviço, né? Então hoje estou aqui para te ajudar, o Babá Mário também se dispôs a isso, então fica com a gente até o final. Babá, eu queria antes de qualquer coisa que o senhor comentasse quem é o Babá Mário, né? Eu estou deixando na descrição o link do seu canal para as pessoas explorarem um pouco mais do seu conteúdo também. Ok, Mas eu obrigado. queria que o senhor dissesse quem é o senhor dentro da religião, qual que é o seu histórico aqui? Bom, eu comecei em 1976. Então faz pouco tempo que eu comecei na Umbanda. Cheguei no terreiro de Umbanda levado por minha mãe. E eu, nessa época eu tinha 9 anos de idade e acompanhei. Depois, aos 15 anos, eu fui para a Força Aérea Brasileira, na Escola de Cadetes do Ar, lá em Barbacena, Minas Gerais. Lá não tinha terreiro, pelo menos eu não conhecia um terreiro lá, então eu acabava participando do núcleo espírita que tinha lá, porque era o que era mais próximo do que a gente sabia até Sim, então de sim. Umbanda. Era moleque ainda, né? E quando eu saí da escola, voltei para São Paulo e comecei a frequentar novamente terreiros de Umbanda, mas nunca com a responsabilidade de realmente seguir. Então eu visitava as casas, tinha amigo meu que eu conhecia da Umbanda e visitava. Porém, em 2000 não, em 1998 começou a ter um problema na minha vida e eu não sabia onde buscar a resolução para esse problema. E aí eu conversei com um amigo meu, muito amigo, que depois esse amigo virou meu pai de santo, que é o Tata Lúcio Evandro Paneque de Oliveira, Tata Negão, ou Pai Lúcio, ou Babalorixá Lúcio de Ogum, tudo que ele era, né? E aí ele, Mário, tem que jogar búzios para ver o que está acontecendo. Aí ele jogou, aí ele falou assim, você tem que abrir seu terreiro. Aí eu comecei a rir. Falei, como é que é abrir terreiro? Que negócio é esse? Não incorporava nessa época, só era um bom assíduo de terreiro. Às vezes participava como cambono tal, no terreiro, mas era só isso, sem muito envolvimento direto com o terreiro. Aí ele falou, você vai ter que ter o seu terreiro. Eu falei, como? Ele falou assim, e tem que ser rápido. Não pode demorar muito, mas vou ajudar você. Aí nós ficamos 2 anos, feito malucos. Ele, por meio dos seus amigos, eu fui trabalhando em terreiros. Todo dia da semana eu estava num terreiro para fazer alguma E coisa. conhecendo também repertórios diferentes, né? Sim, não só aquilo que o meu pai de santo, que é o Lúcio, fazia, mas outras linhas de trabalho de Umbanda. E aí, depois de 2 anos, ele falou, vamos então abrir seu terreiro. Aí eu aluguei um espaço na Parada Inglesa, numa edícula, que era um quarto e cozinha e um banheiro. Aí ele foi lá, sentou Exu na porta, preparou o terreiro, tudo que tinha que preparar para começar o terreiro. E aí nós começamos no dia 2 de agosto de 2001, quando inaugurou meu terreiro, que ficava na Parada Inglesa. Logo depois, ele faleceu, em 2004. Para mim foi algo muito difícil, até falar sobre isso, para mim até hoje é difícil falar sobre isso. Com o falecimento dele, eu fiquei realmente sem chão, mesmo sem chão. E aí, numa coincidência da vida, eu conheci um sacerdote de candomblé, assim como o Lúcio também o era. O Lúcio era sacerdote de candomblé, de umbanda e de quimbanda. Aí eu conheci o sacerdote de candomblé, expliquei a situação minha para ele, ele falou, não, vamos dar
continuidade às suas obrigações no candomblé. E aí eu pertencia a uma nação misturada já Queto com Angola, que era a tradição do Lúcio, e aí eu entrei na tradição chamada Efon, do meu sacerdote naquela época, o Joseph de Lagorô, era o nome dele iniciático. E aí nós começamos a trabalhar juntos por alguns anos, até eu dar as obrigações de 3 e 5 anos que eu precisava fazer. Porque no candomblé que nós seguíamos, depois da iniciação, a obrigação de 1 ano, 3, 5, depois 7 anos, quando a pessoa pega o sacerdócio dela na tradição que nós seguimos. O candomblé, invariavelmente, segue essa mesmo ritmo. E aí, logo depois da obrigação de 5 anos, o meu babá, na época, o Joseph de Lagorô, me comunicou que ele ia viajar e não saberia quando ele ia voltar, porque ele ia viajar a serviço, ele trabalhava na época na Petrobras, e ele não sabia quando ia voltar, porque ele ia para o exterior e não sabia quando voltaria. E falou para procurar um pai de santo, um outro pai de santo, para cuidar de mim. E aí encontrei um outro sacerdote, o Babá Luiz de Logunedé, e nós ficamos juntos praticamente 14 anos juntos. Nossa. Até que ele desistiu do candomblé, porque ele falou, agora eu quero cuidar da minha vida, eu já estou sexagenário, já cuidei de muita gente e faltou eu. Ele teve um problema de saúde, ele se sentiu assim, que ele devia cuidar mais de si, e aí teve isso. Entre essas coisas, eu, em 2011, encontrei o caminho de Ifá. Já estudava Ifá, que é a tradição iorubá pura, já estudava Ifá, que é o que dá origem ao candomblé chamado Queto, mas tinha uma versão ao Ifá em razão da minha função de candomblé. Porque o candomblecista ele tem uma visão, às vezes, deturpada do culto de Ifá, e já de início ele já não gosta de Ifá. Então, ele nem sabe o que é, mas já não gosta de Ifá, porque ele acha que Ifá está, de alguma forma... Ofuscando? Não só ofuscando, mas também atrapalhando o candomblé. E aí eu tinha também a mesma opinião. No entanto, a minha filha, eu sabia, já minha filha que nasceu em 2006, eu sabia que ela era abicu. Abicu é a criança que nasce para morrer. O abicu pode nascer a partir do momento, pode morrer a partir do momento que ela nasce. Então nasceu, saiu do corpo da mãe para o mundo físico, para o aiê, ela pode morrer. O abicu não passa da adolescência, não passa. E aí eu sabia disso. Antes da minha filha nascer, eu tive que fazer vários ebós na minha ex-mulher, na mãe da minha filha, para segurar a gravidez. Nossa, você já sabia disso antes dela nascer? Já sabia porque eu joguei. E aí fizemos ebós para manter a minha filha na barriga da mãe. Ela teve 3 sangramentos durante a gravidez dela. A Leila nasceu com muita saúde e tal. Quando ela fez 6 meses, a mãe dela foi dar para ela um danoninho infantil, próprio de criança. Porque a partir dos 6 meses a criança pode comer algo além do leite materno. É quando ela pode estar com o estômago já preparado para receber um alimento que não seja o leite materno. E ela toda feliz, ela comprou o danoninho, tal, me avisou que ia dar e eu estava no quartel trabalhando. Nessa época eu era capitão da PM. E aí ela me ligou. Mário, a Leila não está respirando. Está com os lábios roxos e não está respirando. Meu Deus do céu. Aí, falei, o que aconteceu? Você deu para ela o danoninho? Dei. Eu falei, é choque anafilático. Porque nós temos no curso da PM o curso básico de resgate. E sabe o que pode levar a uma parada respiratória. E aí eu liguei no 93 e falei que minha filha estava com choque anafilático e que estava com a glote fechada e não estava respirando.
Aí ele falou assim, o cara do Cobom, né? Que é do bombeiro. Falou, capitão, nós estamos com uma ursa na rua da sua casa. Uma ursa é uma unidade imóvel de resgate, mas ela é aquela completa, Nossa. que tem médico, enfermeiro, tudo Caraca, junto. muita sorte. Hein? Aí eles entraram no meu condomínio. Eles estavam indo para a base que fica na Pedra Branca, entraram no condomínio que eu morava com a ursa, já foram para o apartamento, já botaram a menina no umbu para fazer a respiração nela. E aí, com isso, em massagem cardíaca, tal nela, ela voltou e vomitou o leite. Vomitou o danoninho. Aí nós sabíamos que ela tinha alergia a leite. Mas nós tínhamos que saber quais alergias mais ela teria. Ela fez o teste. Ela tem alergia a 104 produtos. Porque isso é típico de abicu. O abicu vai ter problema de saúde que vai fazer com que essa criança morra. Colocar ela em risco o tempo todo, O né? tempo inteiro. E aí a vida minha, a partir de então, eram 2 semanas em casa, 1 semana no hospital, 1 semana no hospital, 1 semana em casa, 2 semanas no hospital. Era assim a minha rotina. Até que quando a Leila completou 5 anos de idade, ela falou para mim assim, papai, eu nunca vou ficar boa. Eu vou viver assim a minha vida toda. Aquilo me afetou demais. Aí eu falei com o meu sacerdote de candomblé sobre isso. Já tinha feito alguns ebós com ela já. Aí o meu babá falou assim na época, Mário, o que eu sabia fazer eu fiz. Eu não acredito que alguém mais saiba além do que eu sei sobre o que a sua filha tem, sobre a abicu. Eu recomendo que você procure algum africano para resolver isso. Aí eu falava, procurar quem? Como é que eu vou achar um africano Assim, com né? quem eu possa conversar e falar que minha filha é bicu para cuidar da minha filha? Aí eu me lembrei que uma pessoa que eu conhecia já de muitos anos tinha ido à Nigéria para receber a iniciação dele em Egungun e na Ogboni. Ogboni é a cidade secreta Yorubá e Egungun é o culto dos ancestrais, típico da tradição Yorubá e também do candomblé. Queto. E aí, eu falei com ele, ele falou, Mário, tem que jogar para sua filha, para saber direitinho o que fazer. Aí ele veio até o meu terreiro, onde atualmente é o meu terreiro, que é no Mandaqui, ele jogou. Aí ele falou, sua filha é bicu. Eu falei, não, isso eu já sei. O que a gente vai fazer para melhorar isso? Ele falou assim, só com a iniciação em Ifá. Não tem outro jeito. E ele falou assim, como sua filha é muito nova, tem que iniciar ela e você, para que você cuide dela, você faça as orações, os compromissos de Ifá dela, quem vai fazer será você. Aí combinamos o que seria feito, foi feito. No decorrer disso, ele falou que a minha ex-mulher, a mãe da Leila, também deveria fazer Ifá, e ela não pestanejou um segundo. Tá bom. Já no mesmo dia raspou a cabeça, uma oriental com cabelo quase na cintura, raspou no mesmo dia, sem nenhum problema da preocupação com a filha. Nós temos que fazer o melhor para ela. Porém, essa pessoa não era aquilo que nós esperávamos que fosse. E aí eu tive acesso ao sacerdote que fez a iniciação dele na Ogboni e na tradição do Egungun. Aí falei com ele, aí ele falou, vou jogar para sua filha. Beleza, jogou, ele falou, sua filha é bicu. Até aí não é novidade. Eu falei, mas como cuidar disso? Ele falou assim, não tem como, você tem que vir para cá. Eu não tenho como cuidar da sua filha. Para a Nigéria. Tá brincando. A resposta dele foi essa, você tem que vir para cá. Eu falei, mas como? Ele falou, você tem que dar um jeito de vir para cá. E para ir para a Nigéria não é fácil. Primeiro você tem que ter um convite, uma carta convite para ir para a Nigéria. Não é um país turístico, que você chega no aeroporto, apresentar o seu passaporte lá e entra no país. Não, isso não existe. Você tem que ter um visto que é dado pelo consulado nigeriano e ele é feito só com base nisso. A pessoa tem que ter uma carta de apresentação, uma carta convite de alguém que mora na Nigéria
e que se responsabilizará por você, tem que explicar tudo o que vai acontecer com você lá. Aí o meu sacerdote, na época, o que me iniciou em Ifá, fez essa carta, eu mandei para o consulado com todos os meus documentos, consegui o visto para a Nigéria. E aí, fui para a Nigéria. Com a cara e a coragem, não conhecia ninguém. Aí cheguei no aeroporto, uma pessoa Que loucura, Babá. estava me aguardando no aeroporto. Mas você não foi numa excursão, assim? Não, sou eu e eu. Eu e Deus. Ai, gente, isso é muito louco, assim. Muito. Você faz tudo pelos seus filhos. Não tem limite. Aí cheguei na Nigéria, eu não vou contar as minhas experiências, porque eu acho que não é o caso dessa gravação. Mas tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Fiquei lá mais do tempo que eu tinha programado de ficar, fiquei bem mais tempo para aprender tudo que eu tinha que aprender. Naquele momento, o que eu tinha que aprender era cuidar da minha filha. Me iniciei em Ifá, lá na Nigéria. Comecei a aprender Ifá com os babalaos de lá da Nigéria. Na casa do meu sacerdote moravam mais 6 babalaos. E aí todos estudavam Ifá e eu ia participando do estudo deles, vendo como é que eles faziam. Eu participava dos jogos que o meu sacerdote de Ifá fazia. E aí, voltei para o Brasil. Com toda essa bagagem, né? E eu tinha um templo de candomblé. Quando eu voltei... E já era Pantera Negra, não? Não, Ilê Axé, Olulonã, Ogum Xinon, que quer dizer, Ogum que limpa os caminhos com a sua espada e ele é o dono dos caminhos. Isso quer dizer o nome do meu axé. Quando eu voltei da Nigéria, eu não mais me sentia à vontade de continuar tocando o candomblé. Não me sentia à vontade mais, porque havia coisas que são feitas no candomblé que me eram proibidas. Por exemplo, o quiabo que é dado para Xangô. Para mim, o quiabo é proibidíssimo. Eu não posso nem tocar no quiabo. E aí eu falei, não tenho por que eu vou fazer agora uma oferenda para Xangô, rodar o amalá de Xangô no terreiro, toda quarta-feira, sendo que eu não posso manipular o quiabo. E outras coisas também. Então, eu voltei da Nigéria, fechei minha casa de candomblé, mantive só a casa de Umbanda, que é o templo espiritual Caboclo Pantera Negra, que está até lá, até hoje. E aí, o meu babá falou, olha, você tem que montar, o seu caminho é de sacerdotal, você tem que montar uma casa de Ifá, de culto de orixá e tudo mais. E eu falei, como é que eu vou aprender isso? É difícil, o senhor mora aqui, eu moro no Brasil. Ele falou, a gente vai conversando por WhatsApp, por telefone, qualquer coisa, dúvida que você tenha, você vai me mandando, a gente vai conversando, eu tiro foto da coisa que eu faço aqui, eu gravo o ritual para você aprender como que é. E assim foi. Porém, o ano passado, um amigo meu brasileiro, foi para a Nigéria com a família e ficou lá 6 meses. O senhor conheceu o meu amigo. E ele ficou 6 meses na Nigéria com a família, tanto para aprender quanto para fazer as iniciações, além do que ele tinha que fazer de Ifá, ele fez Ifá antes. E aí ele voltou, e junto dele mora um nigeriano, que também é iniciado em Ifá, também é iniciado na Ogbone. E aí ele falou assim, Mário, eu vou montar minha família aqui. Eu falei assim, então eu sou da sua família agora. Mas não é assim que funciona, que bababá, que ele é muito fechado para qualquer coisa. Muito reservado. Muito reservado, muito reservado. E aí, pô, não é assim que funciona. Aí, essa conversa não foi para o WhatsApp, ele na Nigéria. Quando ele voltou para o Brasil, ele me chamou na casa dele. E aí, ele falou, estávamos conversando na sala e tal, Mário, vem aqui, vamos lá embaixo comigo. Aí ele foi lá embaixo, na parte de baixo onde ele jogava, aí ele pegou, aí sentamos na esteira, aí ele pegou, segura isso daqui, que são os ibo, que eu vou falar depois o que são os ibo. E aí eu peguei os ibos na mão, que são os búzios amarrados, e outro é um osso de um animal sacrificado, abatido religiosamente para Oromilá, para Ifá,
que você usa. Então, o osso significa não e os búzios significam sim. Aí ele me deu para segurar. Aí você faz assim na mão e fica pronto. Aí ele jogou. Aí abre a mão tal. Quando eu abri, saiu os búzios. Quer dizer sim. E qual a pergunta que ele tinha feito? Se ele podia confiar em mim e se eu poderia fazer parte da família dele. A resposta foi sim. Aí ele falou assim, agora eu posso confiar em você. Só confio agora em você porque Ifá falou que eu posso confiar em você. Caramba. Tamanha é a restrição dele para tudo. Bom, mas mesmo assim eu pertencia, porque desde quando vim da Nigéria, eu era Olori, Ebi, Olussodi, Oyekalé, que é o chefe da família do babá, Olussodi Oyekalé. Mas, no começo desse ano, ou fim do ano passado, eu não sei, ele me tirou de Olori. E eu fiquei sabendo disso pelo Facebook, que ele tinha me tirado disso, sob a alegação de que como é que um muçulmano poderia ser o Olori da família dele. Poxa, o que é muito estranho, porque lá na Nigéria, a grande maioria dos babalaus são muçulmanos. A grande maioria são muçulmanos. As pessoas da Egungun são muçulmanos. Que cultuam orixá são muçulmanos, a sua maioria. Ok, mas eu fiquei sabendo depois que o babá Olussodi Oyekalé, ele ia receber um título muito importante na Nigéria. Ele não queria que nada estragasse isso. E eu poderia estragar como se alguém dissesse, olha, ele é muçulmano. Aí ok. Compreendi perfeitamente, para mim isso não pesou tanto, porque eu já estava muito próximo do babá Ifaboum, que é meu babá atual, e aí acabei saindo da família, fiz um comunicado para ele, que eu me desligava da família, tirei o nome dele do meu nome iniciático, fiquei sem nome nenhum. E aí, na semana passada, eu tive uma conversa muito séria com o babá Ifaboum, que é meu atual babá, para que realmente nós tivéssemos uma ligação. Aí ele botou um monte de regra, falou. Falei, eu aceito tudo isso aí. Para mim isso não é nada demais, as regras que você está colocando para mim. Então, desde então, eu pertenço à família Ayeroju, que é a família do meu babá, que é a família do Brasil. Então, eu sou um membro, eu sou um sacerdote da família Ayeroju, que hoje nós somos 5 babalauos, sacerdotes de Ifá. Babalorixá sou eu e ele tem meu babalorixá. Babalorixá é a pessoa que está apto a cultuar orixá. Então tem babalao, que é babalao, cuida de Ifá e cuida de orixá. Então ele é babalao e babalorixá, as duas coisas. Tem babalorixá que não é babalau, aí só cuida coisa de orixá. E tem babalau que é só babalau, só cuida coisa de Ifá, não cuida de coisa de orixá. Então ele foi iniciado no culto de orixá, assim como eu também fui. Então eu e ele somos babalorixá. E temos uma Enifá, que é a esposa do babá Ifaboum, meu babá, que é a Enifá e Ialorixá. Então nós temos hoje um time bem completo. Como é interessante, né? Porque não se faz sozinho, então. Não. Um caminho sacerdotal, no caso, o senhor está demonstrando que foi um caminho construído sempre com o apoio de alguém. De alguém. Não tem ninguém nasce com dons, com propriedades, sem aprender com alguém, sem ter um mais velho para orientar. Eu até sempre falo nos meus vídeos no canal que não existe sacerdote sem sacerdote. Não existe. Mesmo uma pessoa, na minha caminhada, eu cheguei num ponto tal que eu me considero apto a me tocar minha vida como sacerdote, ok. Mas quem vai cuidar dessa pessoa? Quem vai fazer os ebós para ela? Quem vai fazer o bori para ela? Quem vai jogar para essa pessoa? Eu não posso jogar para mim mesmo. Eu não posso pegar os búzios e jogar, chamar o meu nome, o nome da minha mãe e jogar aqui para ver o que... Eu não posso. Porque é igual o meu Arabá falava, o meu ex-sacerdote falava, você não pode fazer assim para tirar um cisco do olho. Alguém vai ter que assoprar para você.
Então é a mesma coisa. Quem vai cuidar de você? Tem que ser uma outra pessoa, alguém que você confie, que seja uma pessoa próxima a você, para que cuide de você. E aí o Babá Ifabum começou a cuidar de mim, não mais me preocupava com o Babá Olusoy Oyekale. O Babá Ifabum começou a cuidar de mim, fez os ebós, jogou para mim, fez os ebós necessários para manter a minha sanidade mental, manter o meu equilíbrio de axé, porque a vida nossa de sacerdote é uma vida, não é fácil. Não vou criticar nada disso, mas dizendo que não é fácil a nossa vida. Tem vários percalços e de alguma forma a gente fica desequilibrado. Então tem que ter alguém que vá cuidar da gente. Então ele faz isso por mim. Então o Babamar é isso. E Babá, eu vi que a sua vida ela foi muito traçada, as decisões que o senhor tomou foram muito traçadas no jogo de búzios. Sim. Há muitos momentos que o senhor foi se consultar para saber o que fazer. Sim. O próprio Babá que eu conheci, né? Babá foi bom. Isso. Ele então também, ele jogou para saber se ele podia confiar em você. Isso. Quer dizer, o jogo de búzios cumpre um papel para a comunidade muito grande, né? Fundamental. O que é o jogo de búzios, para quem está aqui com a gente entender? Então, o jogo de búzios, o nome em Yorubá seria Owo Eyo Merindinlogun. Merindinlogun, 16. Owo Eyo seria mais ou menos os búzios, porque Eyo é um tipo de búzios. Owo quer dizer búzio, então é o búzio desse tipo, que é um tipo específico. Não é qualquer búzio que eu vou usar para fazer a divinação. Não é qualquer búzio. Não, é o búzio chamado Eyo. É um tipo de búzio específico que se usa para consagrá-lo, para que possa jogar para as pessoas. Então tem tudo isso, há várias regras para isso. Então o jogo de búzios, ele funciona para várias coisas, seja para confirmar alguma coisa durante uma iniciação, seja para corrigir um problema de saúde que a pessoa tem e não sabe a fonte desse problema, se é algo espiritual, se é algo médico, se são as duas coisas que se juntaram, para saber o que ela precisa fazer para reequilibrar o seu axé. Ela perdeu o axé, por algum motivo a pessoa perdeu o axé, e aí, quando a pessoa perde axé, ela está vulnerável ao Zadiogun. O Zadiogun, a tradução literal da palavra Adiogun, que é uma palavra iorubá também, quer dizer Senhor da Guerra. Nesse sentido, a própria guerra, o nome guerra, é um Adiogun. A guerra é um Adiogun. Então, eu tenho que buscar me defender dos Adiogun. Mas como é que eu faço isso para me defender dos Adiogun? Eu vou manter o meu axé o mais forte possível, seja por meio do meu bom comportamento, que a gente chama de Iwak Pelé. Iwak Pelé quer dizer o comportamento irreprovável. É a pessoa que segue as regras, é correta, benfazeja, é amigável, hospitaleira, legal. Tudo isso é um conjunto de comportamentos, de características da pessoa que a tornam o que a gente chama de Oman Luabi. Oman Luabi é aquele que nasceu com as características mais importantes e adequadas para um ser humano. Então você pode nascer assim, mas o mesmo Oman Luabi, ele vai alcançando isso no decorrer da vida, entendendo as suas falhas, corrigindo as suas falhas, para que possa realmente ter condições de ser tudo isso que eu falei. Hospitaleiro, benfazejo, bacana, legal, tudo é o que é uma pessoa que tem o Iwak Pelé. Com o Iwak Pelé você tem axé. Há um Odu Ifá que fala, Odu Ifá são os versos que nós nos baseamos para interpretar o jogo. Há um Odu Ifá que fala que os orixás auxiliam aquelas pessoas que têm bom coração. Então, quanto mais a pessoa é correta, tendo um bom coração, mais ela vai receber auxílio dos orixás. Então, quando a pessoa me pergunta assim, babá, mas aquela pessoa iniciada para o orixá só faz porcaria, só faz besteira, a pessoa tem orixá? Eu falo, provavelmente não. Porque o orixá não acompanha as más pessoas. Isso faz parte daquilo que nós pregamos, daquilo que você encontra nos Odu Ifá, que vão falar sobre isso. Então, o jogo de búzios tem uma série
de atribuições para o qual eu uso o jogo de búzios. Mas o que é mais utilizado é para que uma pessoa saiba qual é o seu caminho espiritual, quais os problemas que ela tem tido na vida, ela não sabe como resolvê-los. Aí na consulta nós temos condições de orientar a pessoa, se ela tem que fazer iniciação para algum orixá ou não, se tem que fazer algum ebó. Um ebó é uma oferenda, a palavra ebó quer dizer sacrifício. Então o sacrifício pode ser uma moeda de R$1, como pode ser o sacrifício, um abate religioso de um animal. Então, o ebó, ele tem uma série, uma amplitude enorme de materiais. Tem ebó que eu vou usar água, gin e noz de cola, que a gente chama de obi. 3 coisas. Pode ser que haja um ebó que eu tenha que usar uma série de coisas. Por exemplo, tem que ser carne de elefante. A iniciação em Ifá tem que ter carne de elefante. Onde vou arrumar carne de elefante? Arruma no Brasil, porque Vem importado. Vem importado. E aí você encontra isso no Brasil. Mas quanto você paga nisso? É muito caro, muito caro. Então, bom, tem que ter isso no ebó. E aí isso encarece o ebó. Sim. E a pessoa fala, o pai de santo é salafrário, quer ganhar nas minhas costas. Não é bem assim. É porque o material que nós usamos, ele não é a fórmula pronta. Eu já sei, por exemplo, que quando um Odu é o número de búzios abertos que saem na peneira. Então, quando eu vou fazer a consulta, eu já sei mais ou menos o orixá que responde naquele Odu e mais ou menos os ebós que são pertinentes àquele Odu. Mesmo sabendo disso, vou perguntar. Para ver se não tem nada a mais. Ou a menos. Ou seja, então, para cada pessoa, tudo é único. Tudo é único, é particular daquela pessoa, porque cada ori vai ter uma necessidade. Cada cabeça tem uma necessidade. Quando o senhor fala de ori, essa já é uma pergunta também. Quem responde o jogo de búzios? Essa é uma pergunta. E quando o senhor fala de ori, o que é ori? Ori é a divindade que habita em nós. Então, Que é o meu orixá de cabeça? Não. Tá. Orixá de cabeça, para nós, não existe. Meu babá Ifabum fala do orixá Olori, mas a palavra Olori não quer dizer orixá de cabeça, mas quer dizer o orientador, aquele que é o chefe, o responsável. Então, a palavra orixá vem da frase iorubá, Eni Orixá-da, aquele que é especialmente escolhido pelo ori. Então, o ori que vai escolher qual orixá nós precisamos na nossa vida. Mas isso é bem típico das tradições iorubá e do candomblé. Na Umbanda, como funciona? Na Umbanda não tem isso, porque a pessoa vai trabalhar mais com entidades de Umbanda do que com orixá. O orixá mesmo, iorubá, o aspecto do orixá iorubá fica muito difícil de nós dizermos que na Umbanda esse orixá tem, a não ser que seja um terreiro, como se chama por aí, de umbandomblé, que aí é um terreiro de Umbanda que é muito mais próximo da tradição africana do que da tradição espírita, por exemplo. Então, quanto mais próximo ele é da tradição africana, mais costumes ele tem sobre isso. Então, aí pode ser que nessas apareça o orixá. Bem como aparece também toda uma ritualística. Sim, específica dessas umbandas, que é chamada de umbandomblé. Mas, no geral, eu vou me preocupar mesmo com esse orixá na questão do candomblé e na questão do culto tradicional iorubá. O nosso ori, babá, o nosso ori, então, não é esse orixá que a gente, então, vai genericamente falar que é orixá de cabeça. Não, o ori, ele vem conosco do mundo espiritual para o mundo físico. Quando nós falecemos, esse ori retorna para o mundo espiritual e acabou. Ele não vai ficar na terra, nada disso. Você recolhe. Mas é importante, tudo que eu vou dizer, eu vou me basear sempre na tradição iorubá.
porque é hoje que eu pratico mais. Como eu falei, eu sou do candomblé? Sou. Mas eu pratico candomblé hoje? Não. Hoje eu pratico umbanda e o culto tradicional iorubá. E de vez em quando eu pratico quimbanda e jurema, mas é muito raramente eu faço isso. A minha vida hoje é o culto tradicional iorubá e o terreiro de Um dia umbanda. a gente vai vir aqui para explorar mais a quimbanda, Lolo. Ok. Porque pedem muito, né? Ok. O senhor já esteve aqui no canal uma vez e já falou sobre quimbanda uma vez, mas eu acho que o senhor tem que voltar para isso. Né? Beleza. Então, aí nós pensando sempre desse lado, da tradição iorubá, seja o candomblé queto, que vem da tradição iorubá, seja o próprio culto tradicional iorubá. Bom, e aí a pessoa tem um problema, vamos dizer. A pessoa tem uma depressão. E ela toma remédio, faz psicoterapia, passa com psicólogo, faz tudo o que é necessário. Faz atividade física, tenta reequilibrar a vida e não consegue. Aí vem jogar. Aí aparece isso no jogo. E aí eu pergunto se esse problema que a pessoa tem se resolve com ebó. Porque a primeira coisa que vai se servir é do ebó, que é o mais simples. E aí fala, não, só tem que ter outro meio. Aí, com a iniciação, sim. E aí, é a habilidade do sacerdote na consulta em saber qual orixá que será adequado para uma pessoa que tem depressão. Eu não vou perguntar se ela tem que se iniciar para o Batala. Porque o Batala, ou Oxalá, é o orixá da tranquilidade, é o orixá da paz, da quietude. Então a pessoa está com depressão, já está lá embaixo. Eu ponho nela o axé de Obatala, de Oxalá, o que acontece com essa pessoa? Ela vai embora mesmo. Desiste da vida. Eu tenho que colocar nessa pessoa orixás que são bastante vigorosos. Ogum, Oxóssi, Xangô, Oiá, que são muito, muito fortes. As suas histórias, os seus feitos demonstram o quanto que esses orixás são valentes, valorosos, são muito fortes na sua vida. Então tem que colocar um orixá desse numa pessoa com depressão. Ou então uma pessoa que tenha, eu esqueci o nome, mas ela é muito lépida, assim, muito... tudo para ela tem que ser para amanhã, é ansiosa, tudo. Aí caberia o Batala na vida da pessoa, para a pessoa dar uma segurada, Sim, perfeito. um equilíbrio. Então é isso que quem joga tem que saber. Então, dentro da cultura africana, o orixá, ele é um recurso. Sim, É o recurso para último. melhorar a minha vida. É como fala em latim, é o ultima ratio. É o último recurso que eu posso usar. Porque o ebó é o que eu vou sempre usar. Se o ebó não funciona, eu vou para a iniciação. Porque para o povo iorubá, a iniciação é você usar uma bomba atômica para matar uma mosca. Se o ebó resolve, paremos no ebó. Então não deve ser de qualquer jeito. Não, de forma alguma. De forma alguma. É possível uma pessoa se iniciar para o orixá porque a pessoa gosta do orixá? É possível. Mas quando a pessoa consulta um sacerdote, vai perguntar, eu quero me iniciar para o orixá tal. Isso vai ser benéfico para mim? Vai ser bom para a minha vida? Ele fala, não. Porque tem um orixá que seria melhor para você nesse momento. Não o orixá Ogum, por exemplo. Você vai ter que fazer iniciação para o orixá Oxum. Porque é o que você precisa para a sua vida hoje. E aí você gosta de Ogum, num segundo momento você faz iniciação para Ogum. Mas primeiro vamos chamar Oxum na sua vida, para a sua vida se encaixar. Foi o caso da minha esposa. Minha esposa, por exemplo, iniciada para o Batala, para Oxalá, muito para Oxaguian, o Batala no aspecto Oxaguian. No candomblé, o Batala tem dois aspectos, Oxalufã e Oxaguian. Oxalufã é o senhorzinho que anda arcado com o pachorô, aquele cajado que ele usa que tem uns passarinhos nele e tal. E tem o Oxaguian, que é o jovem, que é lépido, que é guerreiro, que quando ele dança uma dança bem militar e balança o atori como se fosse uma espada e sai batendo assim no ar. Ela foi iniciada para esse orixá, o Oxaguian. E aí, durante o período dela que ia ser iniciada, antes de ser iniciada, havia uma dúvida se ela seria iniciada para Oxum ou para Oxalá. E ela não queria de jeito nenhum se iniciar para Oxum. Por quê? Pela imagem que ela tinha de Oxum. A imagem que muitos umbandistas
e candomblecistas têm de Oxum, como a sem vergonha que mandou Obá cortar a orelha para dar para Xangô, para que ela nunca mais tivesse relações com Xangô, que o Xangô a expulsasse do palácio porque Oxum fez isso, ou porque o Oriki, que fala de Oxum, que Oxum prefere dar brilho nas suas joias, nos seus braceletes, do que lavar o próprio filho. Ela tinha essa ideia. Então, quando você ouve isso, realmente é uma rapariga, é uma qualquer, uma péssima mãe, uma péssima mulher, que é treteira, que é isso, que é aquilo. Eu não quero essa mulher na minha vida. Eu não quero me iniciar em Oxum, porque ao me iniciar eu também incorporo atributos. É o que se imagina, não é verdade isso. Não é verdade isso. Não é verdade. Então, as características do orixá não passam para a pessoa, não passam. Agora, eu posso trazer a vida do orixá, a vida da pessoa, para equilibrá-la naquilo que o orixá pode oferecer. Como falei, orixás que são bravios, que são muito guerreiros, tal, eu vou colocar na vida de uma pessoa que está ali para baixo. É a única coisa desses aspectos do orixá, mas não vou falar assim, essa pessoa é gorda porque ela é de Xangô, essa pessoa é magrela porque ela é de Oxóssi, essa pessoa é barraqueira porque ela é de Oiá. Isso não existe. Isso não existe. Isso é história para boi dormir, que acabou virando do nosso tradição de terreiro. Mas não é verdade isso. Essas características não são do orixá, nem passam para a pessoa isso. Mas, enfim, minha esposa era de Oxaguian, não queria se iniciar para Oxum, de jeito nenhum. Aí ela se iniciou para Oxaguian. Ok. Passou o tempo, nós nos conhecemos e ela pediu, e nós começamos a nos relacionar, ela pediu para que eu jogasse para ela. Aí eu joguei e apontou no jogo dela que tinha que fazer um ebó para Oxum. Aí nós fizemos o ebó para Oxum. E eu não sabia o motivo que no jogo saiu que ela tinha que fazer um ebó para Oxum. Aí fez o ebó. Na semana seguinte ela foi fazer um exame ginecológico. E ela tinha endometriose. Foi curada. Nossa. Então, eu sou uma pessoa muito cética. Eu sou cético, sou pessimista, tudo isso. Sou desconfiado, mas há coisas que aconteceram na minha vida que são inquestionáveis. Ela tinha endometriose, com o ebó para Oxum, a endometriose desapareceu. É igual a minha filha. A minha ex-mulher não podia engravidar. E aí, depois de 6 meses tentando, eu joguei. Tem que fazer ebó para Oxum. Aí, fiz ebó para Oxum. Aí ela engravidou. No parto, o médico falou para ela assim, Dona Shirley, como é que a senhora conseguiu engravidar? Ela começou a rir, né? Falou, como qualquer pessoa engravida, você sabe como é que engravida? Falou, não estou dizendo de brincadeira, Dona Shirley. Estou dizendo que a senhora não podia engravidar. Como assim? Falou, as trompas estão completamente fechadas para endometriose. Não tinha como um óvulo passar. Nossa. Não tinha como. Incrível, né? Aí passou um óvulo. Incrível. Que estava fechado as trompas dela. Não tinha como descer um óvulo para o útero. E desceu, e fecundou, e a Leila nasceu. Bom, e também com a Jéssica, minha mulher atual, minha esposa atual. E ela fez o ebó, ficou bem da endometriose. E aí, em outras ocasiões, também saiu mais vezes que ela tinha que sempre fazer ebós para Oxum, que a gente chama de bibó, que é o ebó específico para o orixá. E aí, ela falou assim, Mário, eu quero jogar com o Babá Ifabum. Eu falei, ok. Aí o Babá Ifabum jogou e falou assim, olha, a sua vida tem uma série de intercorrências que você só terá uma melhora de vida realmente com a sua iniciação em Oxum. Ela não quis. Não ainda com a ideia da Oxum, da periguete que ela tinha. Já não tinha mais essa ideia, porque eu falei para ela tudo sobre Oxum, falava muito com Oxum, de Oxum para ela, e aí ela falou, olha, não quero, porque a iniciação é cara. Não tem como eu falar que a iniciação para o orixá é barata. Você vê algumas coisas já na sua vida, você sabe que é caro. Sim. Não vai falar, não é caro. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para fazer essa iniciação. Aí,
vai conversa daqui, conversa de lá, vai daqui, vai de lá. Passou um ano nisso. Aí nós estávamos no carro, ela falou, Mário, eu vou fazer iniciação para Oxum. Me decidi. Aí eu falei, ok, vamos falar com o babá para isso. Aí combinamos, ela fez a iniciação este ano, em janeiro de 2024. Ela engravidou, mudou completamente. Ela engravidou, né? Engravidou. Porque essa é uma questão, ela engravidou depois da iniciação. Não engravidava antes. Ela perdeu um bebê, Pode. ela não tinha endometriose mais, engravidou, teve um aborto, e aí tentamos várias vezes, e passava o tempo, nada. Aí, num outro jogo com o Babá e Fabão, antes dela entrar para a iniciação, teve um outro jogo. Um que recomendou que ela fizesse a iniciação, e outro um pouco antes, para ver o que seria feito na iniciação dela, os passos específicos, o quanto que o jogo de búzios é importante. Então, o jogo de búzios leu toda uma situação, Sim. sem ela saber. Sim. Falou, vai ter que fazer isso. Como é que o caminho da iniciação também é individual, você tem que saber no jogo. Você vai ver no jogo o que tem que fazer, porque a iniciação também é individual. Não tem uma iniciação padrão. Você pega lá, faz isso, compra morim, compra pano branco, compra feijão fradinho. Uma cartilha. Tem a lista. E aí isso e acabou. Não, é tudo individual. É o que vai, o que não vai. Vai fazer qual aspecto de Oxum que vai ser chamado. Porque tudo isso é visto. E ainda por cima, toda fase que a pessoa passa, vai jogar. Então, todo dia, Babá e Fabão jogava para ela. No período iniciatório. Todo dia tinha uma consulta. Tinha dias específicos para consultar o Odu daquele dia. Então, o Odu da iniciação mesmo. Aí sacou o Odu da iniciação mesmo. Aí ele falou que tinha que falar sobre aquele Odu. Perguntou para alguns sacerdotes da Nigéria que também disseram algumas coisas. Beleza. Aí, quando terminou a iniciação, teve um outro jogo, que é o término da iniciação, que é um segundo Odu, que é sacado. Aí ele fala um monte de coisa, ligou para a Nigéria, que também disseram um monte de coisa. Então já sabia especificamente como que ela tinha que se comportar dali em diante. E aquilo que foi falado, tudo aconteceu para a Jéssica, tudo. Ela vai engravidar em até tanto tempo, aconteceu isso. Vai ter aquilo outro. Por quê? Porque a iniciação foi feita para isso. Ela foi levada no seu caminho, na viagem do herói, que toda a iniciação é uma viagem do herói. Nessa viagem do herói que ela passou, foi levada para isso. E ela se tornou uma mulher muito mais completa. Hoje ela fala sobre isso, que ela é uma outra mulher após a iniciação em Oxum. E eu vou usá-la como exemplo, porque é a pessoa que mora comigo, com quem eu amo, que vai ser a mãe do meu filho, que vai nascer no mês que vem, Deus quiser. Fizemos hoje o ultrassom dele hoje. Maravilhoso. Tá bem pra caramba, tá maravilhosamente bem. A cara do pai ou a cara da mãe? Pô, você vê no ultrassom, parece comigo. Porque tem nariz grande, então o nariz de preto. Mas só nascendo. Grandão. Mas só nascendo. Mas depois de uns 2, 3 meses que começa a feição da criança parecer mesmo com criança. Que até então é aquele rosto igual, né? Que a gente chama de cara de joelho. Ô, Babá, e aí o jogo de búzios ele acaba sendo o orientador Sim. de tudo que uma pessoa dentro da tradição vai seguir na tua vida. Sem dúvida. Então, quando uma pessoa se dirige até uma consulta de jogo de búzios, não se resume em saber orixá ou saber entidade. Não. Importante porque a gente está esclarecendo para muita gente que, de alguma forma, também não está inserido na tradição, mas quer se consultar ou já se consultou, e às vezes acha que o jogo de búzios é aquilo ali, ó. Quero saber meu orixá, quero saber quem são as minhas entidades e ponto. Isso tem que fazer algum ebó ou não? E morreu não se resume nisso, até porque nem é para isso, né? Não. E aí, quando eu jogo para uma pessoa, eu saco os Odus, que mais uma vez é o número de búzios abertos na peneira. E aí existe vários Odus, né? Se é um búzio aberto é o Caran, 2 búzios abertos é Diocô, 3 é Talgundá, 4 Iroço, 5 Oxé, 6 Obará e assim vai. Então cada Odu tem um nome específico e a gente sabe, nós decoramos tudo isso.
Não tem uma adivinação de jogo de búzios que eu jogo os búzios e fico esperando. Não é um jogo de sorte. Uma voz, não, e também não é jogo de sorte. Eu estudei muito isso. Foram horas e horas e horas e dias, meses, anos treinando para jogar búzios. A formação de uma pessoa que joga búzios é no mínimo 4 anos, no mínimo. Para IFAD é 16 anos, para búzios no mínimo 4 anos, que a pessoa vai ter noção dos ebós, das histórias de cada Odu e assim por diante. Então não é uma formação que, eu recebi os direitos sacerdotais, mas você aprendeu, já estou pronto para atender pessoas. Mas você aprendeu? Não. Você teve aula com alguém? Não. Como é que você joga? Aí, eu jogo e fico esperando uma voz falar comigo. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa, o Babá vai estar aqui no templo ao longo desse período agora, desse final de ano. Sei quando você está assistindo esse vídeo, mas na descrição dele tem um link que dá acesso ao WhatsApp aqui do templo, que você pode, inclusive, marcar uma consulta com o Babá Mário. Tá? Eu aproveito essa oportunidade, eu sei que vocês questionando, mas eu quero me consultar. Eu quero saber um pouco do meu caminho, do meu destino, da minha espiritualidade. Enfim, a Babá Mário está se colocando à disposição aqui no Casa de Lei para esses atendimentos. Na descrição tem todas as informações sobre isso e o link do WhatsApp que te dá acesso aí para ver se tem vaga, se você consegue, de repente, uma oportunidade. Babá, o nosso papo seria muito longo se pudéssemos ficar, mas o nosso objetivo aqui, principalmente, é esclarecer que o jogo de búzios ele serve para quê? Então, eu busco quando? Quando eu devo pensar assim, eu vou buscar o Babá Mário para uma consulta. Então, só isso não é suficiente. Eu vou jogar para ver. Não é nesse pensamento assim. Porque, deixa eu começar então para mostrar. Então, o correto para qualquer sacerdote que vai jogar búzios, ele não pode estar com anel nas mãos, não pode estar com relógio e não pode estar com a cabeça. Eu sou um sacerdote. A minha ligação com o Olodumare se dá por quem? Pelo meu ori. Não é o orixá, é o meu ori. Meu ori que é ligação com o Olodumare. Então aí... Ori, cabeça. Ori, cabeça. A palavra ori pode ser cabeça ou destino. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é uma rotina de jogo para uma pessoa. Normalmente é sentado assim do jeito que a gente está. Veja. Por isso que nós já estamos aqui. Vocês vão ver vídeos de sacerdotes que fazem a consulta sentados numa cadeira e sobre uma mesa. Na tradição mesmo, não é isso. Eu tenho que estar com a minha bunda no chão. Eu tenho que estar com as minhas nádegas no chão. Por isso, inclusive, tem um título específico de um sacerdote máximo do culto de Ifá que se chama Tedimalé. Tedimalé quer dizer aquele que coloca a bunda no chão para gerir as coisas. Então, porque esse é o símbolo da minha conexão com a terra. É o cóccix ligado à terra, é a minha conexão com a terra. Então, eu sento no chão. Também não se usa jogar os búzios em uma tábua de madeira, que é utilizada para fazer as consultas de Ifá, no qual eu coloco um pó chamado Hierossum, coloco na minha mão 16 iquins, que são as sementes de endezeiro, eu vou bater. Até sobrar na minha mão 1 iquim ou 2 iquins. Se sobrar 1 iquim, aí tem um pó aqui na tábua, vou fazer 2 riscos. Se sobrar 2 iquins, vou fazer 1 risco. E assim vai até formar 8 riscos. Isso é um Odu. No jogo de búzios, o búzio que vai fazer essa interpretação. Então, eu tenho o zibo, que são os búzios amarrados e o osso de um animal sacrificado que a pessoa vai segurar na mão, que eu falei aquela hora, escolhe uma das mãos, e aí a pessoa vai, com isso, eu vou perguntar alguma coisa, e ela vai abrir a mão tal. Ou a mão direita ou a mão esquerda, abre a mão direita. Então, a mão direita ele abriu. A resposta será sim. Então, é quando a pessoa tem uma pergunta específica, ou eu tenho uma pergunta específica e vou utilizar essa ferramenta. Não é sempre que eu uso, porque
queda também me responde muita coisa. Então, e aí eu pego os búzios na minha mão, e aí eu vou fazer o Idiubá. Idiubá é a saudação. Então eu começo. Ibaulo do Mara Tereré Caie. Saúdo Deus, o grande que se espalha por todo o universo. Ibá Oromilá Barakpetu. Oromilá é o orixá da sabedoria e o orixá que está por trás dos oráculos. Oromilá Barakpetu. Barakpetu quer dizer o espetacular, o inenarrável, o grandioso. Tem vários significados Barakpetu. Aí eu vou falar ainda, Ibá Oromilá Raboniregum, que é o pai da sabedoria, o senhor da sabedoria. E vou saudando. Ibá Yamiadjé, Ibá Yamioshô, Ibá quer dizer eu saúdo. E assim eu vou saudando, tudo eu Idiubá. Depois que eu saudei, e aí vou separar na minha mão esquerda todos os 21 búzios, que eu tenho 21 búzios na minha mão. E aí eu vou separar 5 búzios, eu vou tirar da minha mão, 5 búzios, que vão ficar nesse potinho que eu uso, esse potinho para colocar esses búzios. E aí, esses búzios são chamados de adelê, que são as testemunhas daquilo que eu vou fazer. Eles serão responsáveis para controlar os meus erros, para que eu não erre. E se eu errar, eles vão depor contra mim. Então, isso é as testemunhas, é o adelê. Sempre vai ter adelê. Sempre vai ter o adelê. Tem gente que coloca num potinho, gente que coloca embaixo da esteira, para que esteja ali o adelê para ver. E aí, depois que eu fiz tudo isso, eu vou saudar o ori da pessoa e vou saudar onde eu vou jogar. Então, eu vou saudar essa parte, tem umas palavras específicas que eu vou saudar ali para cima, no meio do mundo e de novo aqui. E aí eu vou chamar o ori da pessoa. Ori, fulano de tal, Omã, que é o nome da mãe, em seguida. Chamo 3 vezes. Depois que eu faço isso, eu falo Ogonde, e aí eu jogo. É só aqui, só para cargo de exemplo. Então tem aqui 3 búzios abertos. Etaogundá. Etaogundá, para nós, é uma resposta de que a pessoa tem que ter um comportamento de uma serpente. Não no sentido pejorativo da serpente como animal malévolo, ou a imagem do diabo na Bíblia, não é isso, ou um animal traiçoeiro, mas sim de uma pessoa que tem que ser estratégica, paciente, ousada e inteligente emocionalmente falando. Flexível, né? Flexível, então, como a serpente, né? Tudo aquilo que a serpente representa eu tenho que ser. Então, estratégia, a serpente não tem braço, não tem perna, não enxerga praticamente nada, é praticamente surda e consegue se alimentar, consegue caçar. Como é que ela faz isso? Estratégia. Então ela monta estratégia de caça. Então, você tem que ter estratégia em tudo na sua vida. Segundo, a paciência. A cobra está lá, se enrodilhou para esperar a sua presa, ela vai ficar ali pacientemente esperando passar 1 hora, 2, 3, 10, 12 horas. Não passou a presa. Amanheceu o dia, porque a serpente só caça à noite. Amanheceu o dia, ela volta para a toca dela. Quando escurece, ela volta de novo, faz tudo de novo. Estratégia de caça, procura pelas moléculas do ar, que ela coloca a língua para fora, captura moléculas do ar, analisa no céu da boca tudo aquilo, e aí ela vai, aqui que está o rastro mais forte do animal. Ela vai se enrodilhar, vai ficar ali esperando passar presa, até conseguir capturar. A ousadia, né? Então, a ousadia, o que é? Está lá a serpente esperando passar presa, a presa está passando. Ela não pode errar o bote. Se ela dá o bote um pouquinho antes, a presa vai correr e ela vai perder o rango dela. Ou se ela tacar um pouquinho depois que passou a presa, mesma coisa. Vai fugir, ela vai ficar sem comer. E é inteligência emocional, né? Então a serpente está ali, com o olho aberto, mesmo que ela não enxergue, ela vê vultos. Ela mantém o olho aberto. Aí pousa uma mosca no olho dela e começa a andar. Lógico que vai irritar. Ela se mexe, ela bate com a cauda no olho para espantar a mosca. Não, ela fica com a mosca no olho. Porque ela sabe que se ela se mexer, ela pode
demonstrar para a presa onde está vindo. Então ela tem que ficar ela ali. não desfoca. Sim, Né? Ela tudo não isso. desfoca. Tudo então, isso. Quer dizer, várias características. Essa é uma leitura do senhor. O senhor tem esse olhar também, né? Sim. Amplo. Sim. Mas o jogo de búzios vai falar sobre muitas coisas que envolvem comportamento. Sim, sim. E probabilidades também, coisa de futuro? O futuro, na questão oracular, é mais um futuro próximo, até no máximo 1 ano. Há alguns oráculos que alcançam um pouco mais de 1 ano, como a consulta em Ifá. Ifá vai alcançar estourando 3 anos. Por quê? Porque a orientação que eu faço para a pessoa é para que o seu futuro mude. Então, não dá para eu falar, vai ser assim, porque ela já sabe o que tem que mudar. Ela já ouviu minhas palavras, se ela colocar em prática aquilo que eu falei, o futuro que ela tinha vai mudar. Então, não é mais, vai ser assim. Então, é no máximo, estourando até 1 ano. Porque a pessoa vai mudar o seu destino. O objetivo da consulta do jogo de búzios, então, é melhorar a minha vida. Claro. É alinhar a minha vida com o meu destino. Na tradição iorubá, nós viemos para o mundo físico depois que nós combinamos com Olodumare o que faríamos no mundo físico. E aí, depois que combinamos com ele, nós viemos ao mundo físico. Mas nós esquecemos disso quando passamos por Onibodê. Onibodê também é visto como um Exu, como uma característica de Exu. Onibodê é o senhor da fronteira, o senhor de um espaço para outro. Então ele fica ali. Quando a pessoa passa por ele, ela fala para Onibodê o que ela vai fazer no mundo físico. Quando ela fala, ela esquece. E chega no mundo físico. E aí como é que ela vai lembrar? Porque o Ori vai dar alguns insights para ela, para que ela faça aquilo que ela tem que fazer, ou pela consulta oracular. Que vai falar, precisa fazer isso, para alinhar a sua vida. Você está indo por um caminho errado. Por exemplo... Às vezes sobre profissional, sobre campo profissional. Sobre campo profissional, campo amoroso. Eu dei o exemplo que caiu o Ogundá. Aí vamos ver um outro Odu que vem aqui. Odu Oxé. Esse Odu Oxé tem... a pessoa é uma pessoa que é muito demandada por outras pessoas. Essa demanda não é feitiço, mas que as pessoas confiam demais nessa pessoa e tudo que ela precisa vai procurar essa pessoa. E aí, em razão disso, essa pessoa começa a achar que ela tem responsabilidades sobre todas as pessoas que procuram ela. Ela vai querer fazer o máximo pelas pessoas e esquece de si mesma. E aí, cadê a pessoa? A pessoa desapareceu. Ela fica só preocupada em atender as pessoas que ela não atende mais a si mesma. Se anulou na vida. Sim. Aí eu pergunto para a pessoa, quando sai o Odu Oxé na cabeça, eu falo assim, na fila da vida, qual é o seu lugar? Ela começa a ficar assim, que ela não consegue nem perceber onde ela se encontra. Ela fala, nem sei. Eu falei, a resposta, só tem uma resposta. Primeiro lugar. Primeiro lugar na sua vida é você. Sim. Porque é o que eu falei da Oxum, que lava as suas joias. Poxa, Oxum é uma péssima mãe, então não, gente. Eu tenho que entender o que isso quer dizer para o povo iorubá, que é o autocuidado. Como é que Oxum vai cuidar dos seus filhos se ela não se cuidar, se ela não tiver com a saúde perfeita? Como é que ela vai amamentar os filhos doente? Desnutrida. Então, em primeiro lugar, ela tem que estar firme, tem que estar saudável para que possa cuidar dos filhos. Só nutre aquele que se nutriu. Sim, sim, sem dúvida. Então, quando você ouve essa história, o ocidental já vai criticar, não, porque é uma safada, porque é uma péssima mãe, mas não é isso. É para entender isso, é igual a imagem de Iemanjá. Iemanjá na tradição iorubá não é a imagem da Iemanjá que nós temos no Brasil, que é a mãe d'água, que pegou essa imagem da mãe d'água. A Iemanjá é uma velha, muito velha, barriguda e peituda. Se você fala isso para o ocidental, qual que é a imagem? O velho é uma porcaria, o velho tem que morrer. Porque velho não serve para mais nada, é velho. O ocidente pensa assim, o que é bom é o jovem, o velho tem que morrer, não tem mais espaço nesse mundo. Mas por que Iemanjá é uma velha? Tem um significado para isso. Qual, Babá? Iemanjá venceu os Adiogum. O Adiogum é a morte, a guerra, a miséria,
a pobreza, a doença. Se ela venceu Zé de Ogum, ela não morreu, ela não entrou na guerra, ela não ficou doente, porque ela venceu Zé de Ogum. Então ela ficou velha. Então a gente tem que entender, ela é velha porque ela venceu Zé de Ogum. Tudo que assim... E o velho aqui simbolizaria também bagagem, né? Sim, a sabedoria, a bagagem. Vida vivida. Tudo isso. O velho, ele no mundo africano, no geral, é respeitadíssimo. Mas na Nigéria, em específico, todo jovem vai se deitar para um velho. Todo. Vai deitar o corpo para uma pessoa velha, em respeito àquilo que aquela pessoa seja. Não importa se ela é de orixá ou não. A questão é que a pessoa é velha. Então, a pessoa que é velha, ela vai ter uma reverência tremenda nos mais jovens. Isso é natural e é uma educação que as pessoas recebem na Nigéria. Interessante. E também, para o sacerdote, também isso acontece. Quando eu estava na Nigéria, eu estava aprendendo com o meu sacerdote, na época eu fumava. E aí dava um intervalinho, quando era muito quente, eu ficava numa varanda de uma outra casa, que tinha uma cadeira bem bacana para sentar. Aí eu sentava nessa cadeira com o pessoal da casa em frente, acabou me tornando um amigo dessas pessoas. E aí eu ficava lá, fumando um cigarro e tal. Quando eu fui declarado sacerdote de Ifá, eu passo por uma cerimônia toda específica, própria de Ifá, mas eu vou ser recebido pelo rei. Então, o rei da cidade de Diagbo, que é onde eu iniciei em Ifá, nos recebeu. Então, é uma cerimônia pública, toda de pompa, porque é o rei. Aí tem que deitar no chão para o rei bater palma, um monte de coisa que tem que fazer para reverenciar o rei. E o rei recebe de nós presente e nos dá presente. Ele me deu um saco desse tamanho de obi gigante, que eu nunca vi para vender no Brasil, que é desse tamanho cada obi. O obi normalmente é desse tamanho. Esse que eu recebi é desse tamanho, obi gigantesco, um saco de obi desse tamanho. Nem trouxe para o Brasil porque ia estragar. O tempo que eu até vim botar para o Brasil, ia estragar, acabei dando para o meu sacerdote, ficou lá com ele. Mas isso é muito divulgado na cidade inteira. Todo mundo sabe, um Oimbo, quer dizer, um branco, foi declarado Babalawo pelo rei. Isso espalha como se fosse pólvora, rastilho de pólvora. No dia seguinte, eu estava lá, mesma coisa, fumando meu cigarro e tal. E aí passou uma senhora muito velhinha, que andava arcada com muita dificuldade. Quando ela passou por mim, ela não deitou no chão, mas ela se abaixou, tocou no chão, tocou na cabeça 3 vezes, na minha frente, e ela passou. Por quê? Eu sou sacerdote de Ifá. Ela te reconheceu ali. Sim. Sim. Então ela devia isso a um sacerdote de Ifá. Aí eu levantei na mesma hora, aí me curvei para ela, respeito à idade que ela tinha, mas para mim foi assim algo que eu nunca imaginaria que isso acontecesse. Mas o respeito que eles têm pelo sacerdote e pelas pessoas mais velhas. É uma coisa que todo mundo isso cultua. Deveria, que talvez isso acho que se espalhou também como parte da cultura religiosa afro-brasileira. Sim, no candomblé você vai encontrar a mesma coisa, para a pessoa mais nova vai deitar para a mais velha, vai saudar o mais velho. Isso também tem um pouco disso. Tem um pouco disso, sim. Isso também é verdade. Babá, uma última dúvida. No jogo de búzios, a pessoa pode identificar se tem maldição na vida, trabalho espiritual, feitiço. Isso também nós vamos perguntar. A gente pergunta isso especificamente. Às vezes há um Odu que se manifesta, que pode ser tanto Odu Odi junto com Odu Edioko, que vão demonstrar que pode ser que haja alguma coisa feita para aquela pessoa, mas mesmo assim eu vou perguntar, há algum feitiço feito contra essa pessoa? Sim ou não? Agora, é algo que eu preciso explicar para as pessoas, para não ficar isso no ar, Pai Alain. Não existe maldição familiar. Não existe, na tradição iorubá, não existe maldição familiar. Por quê?
nada do que acontece com os meus ancestrais passa para mim. Nada, nem coisa boa, nem coisa ruim. Não tem nada disso. Porque se assim o fosse, que Deus é esse que deixa um problema dos meus ancestrais virem para a minha vida? Não há isso, que Deus que faz isso não deve nem ser lembrado. Que Deus que é esse? Não vou nem cultuar nada nunca de Deus, porque se Deus é o Criador, Lodumário é nosso Criador. Como é que Lodumário pode deixar que um problema que o meu tio-avô teve na vida dele vai refletir na minha vida depois, que eu nem conheci ele? Sob essa ótica, a gente sempre pode mudar o nosso destino. Sempre. Porque ela vai ter orientação de como mudá-lo. Porque isso é maravilhoso. Porque quando, às vezes, as pessoas olham sob essa ótica de algo que vem dos antepassados, por exemplo, é como se minha vida tivesse definida. As minhas limitações financeiras, amorosas, emocionais. Não. Porque a minha mãe, a minha Não. tia, a minha avó. Não. Então, na verdade, ainda as teorias que creem nisso, de qualquer forma, aqui a gente entende que você escolhe o seu destino. Sempre. Você tem esse poder de escolha. Sempre, sempre. Por isso que nós temos livre-arbítrio. Nada está definido para sempre. Não, não. Porque por isso que você procura o oráculo, para que você saiba o que mudar, o que fazer para que a sua vida seja melhor. Maravilhoso. Que é realmente alinhar a sua vida com o seu destino. Porque quando você está desalinhado com o seu destino, o seu ori vai fazer de tudo e mais um pouco para obrigar você a se alinhar com o seu destino. E o ori, ele não tem condições de analisar o que fazer. Então, um ori ele pode ser bastante duro. Instintivo, talvez. O ori traz uma que é instintivo? Pode ser. Quando o senhor fala assim, o ori vai fazer de tudo para você fazer então, aquilo. Eu vou dar um exemplo. Então, eu tenho que ir por esse caminho. Esse é o caminho que eu tenho que ir. Eu combinei com o Lodumário que eu iria por esse caminho. Quando eu estou aqui, eu começo a desviar do caminho. O meu ori vem e me dá uma pancadinha para eu voltar para o caminho. São coisas da vida. Sim. Coisas da vida que podem O acontecer. que ele é? Por amor ou pela dor. Aquele negócio. Aí dá uma pancadinha e você, putas, por que eu fiz isso? Caramba, não devia ter feito isso. Aí que o senhor está te dando está te cobrando. Aí você acerta o caminho. Beleza. Continua. Mas tem gente que não acerta. Vai, dá uma pancada nele, ele não volta. Continua desviando. Aí a ori vem dar uma pancada mais forte, porque desviou muito já. E a pessoa não se apruma. Aí dá a terceira, mais ainda a terceira. Aí chega uma hora que ele vem e arrebenta a pessoa no meio. Porque não tem mais. Que é o amor e a dor. Que a pessoa não tem mais. Vai o ori, como o ori não tem consciência humana, porque o ori não é humano, o ori é uma divindade. Ele vai usar toda a ferramenta que o Lodumário deu para ele, para que ele conduza a pessoa para o seu caminho. Então sempre a gente vai desviar, porque é nosso isso. A gente tem livre-arbítrio, então a gente vai sempre desviar do caminho. E é o ori que vai. Então você vai para a consulta, por isso que recomenda a cada 6 meses que a pessoa se consulte. Mantenha essa rotina, para que ela sempre seja informada. É uma vez por mês? Não. Depois de 6 meses. Então a pessoa consultou, por exemplo, em janeiro, depois de agosto já está na hora de... 1, 2 vezes por ano. Não, Seria... 1 e 2 vezes por ano no máximo. É o que seria mais interessante. A não ser que haja um problema que surgiu na vida da pessoa, ela não sabe o que fazer, está em dúvida, aí sim a consulta é viável para tirar a dúvida especificamente daquele fato. Se aquilo para ela deve seguir isso ou não. Vou inaugurar um negócio. Será que vai ser bom para mim essa inauguração? Se vai ser bom para mim esse negócio agora? Então isso também é feito no oráculo. Maravilhoso. Babá, felicidade demais ter o senhor aqui, viu? Imagina. Muito obrigado. Sempre uma aula ter o Babá Mário conosco. O Babá Mário vai estar outras vezes com a gente, se ele quiser. Eu vou deixar esse convite para falar de outras questões que envolvem também o culto tradicional iorubá, mas também a sua expertise de Umbanda, Omolocô, Quimbanda. Ok, estamos O Babá Mário é muito requisitado para Quimbanda aqui, viu? O Babá Mário muito requisitado. O senhor é muito conhecido como o cara da Quimbanda, né? Eu não sei por que eu fiquei o cara da Quimbanda. Mas o senhor é conhecido como o cara da Quimbanda, mas né? O senhor tem muita experiência, tem muito mistério aqui. É porque hoje, até num livro, foi feito um livro de Quimbanda que foi ditado por um irmão meu da maçonaria. Ele colocou no livro dele que eu sou hoje o mais velho dos quimbandeiros. E do tempo de iniciação e
dos mais velhos vivo de quimbandeiros que tem tradição de quimbanda mesmo. A quimbanda também ganhou muitas novas atualizações. Sim, mas a tradição que eu penso que ele sabe que a tradição minha, aquela que eu fui iniciado, não tem curva, não foi uma coisa que alguém criou da cabeça, é uma linhagem muito verdadeira de quimbanda, então o respeito que eles têm por mim é muito grande. Eles não gostam de mim, mas eles são obrigados a me respeitar. Eles não gostam, porque eu desmistifico muita coisa, eu vou contrariamente ao que eles falam, porque os quimbandeiros hoje querem manter as pessoas com medo ou dizerem que a quimbanda é algo que eu vou utilizar para ficar rico, para matar alguém, e a quimbanda não é para isso. Mas aí isso virou o carro-chefe da quimbanda, infelizmente. Vamos falar disso em um momento. Ok. Falar disso. Babá, muito obrigado. Eu agradeço. Sempre uma honra. O Babá Mário é muito didático também, tem muito conhecimento, muita bagagem, muita informação à disposição. Também estou deixando na descrição do vídeo, como eu falei, o link do YouTube do Babá Mário. Também estou deixando na descrição o link que dá acesso direto ao nosso WhatsApp, para você poder ver se consegue uma vaga disputada aí nas consultas com o Babá Mário, aqui no Templo Escola Casa de Lei. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você. Manda esse vídeo para alguém, se inscreva no canal, clique em gostei. E qualquer dúvida, só publicar nos comentários que eu entro aqui para responder depois, tá? Axé, Axé Babá, para nós, obrigado. um grande abraço. Tchau, tchau. Axé.